Por 3 vezes nós vemos Eliseu dizendo a Elias, quando Elias estava prestes a subir ao céu num redemoinho, né, numa carruagem de fogo. Por 3 vezes nós vemos Elias dizendo a Eliseu que ficasse, né, e que não o acompanhasse até o local onde ele tivesse que ir. Primeiro em Betel, depois para Jericó e depois para as margens do Jordão. E essas 3 vezes Eliseu ele fala a seguinte coisa: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. E assim Eliseu então acompanha Elias aonde ele quer que fosse. A mensagem que eu tiro daqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que independente de qualquer coisa, você não deixe o ajuntamento cristão. Existe um grupo, né, no século XVII chamado os Quakers, né, os Quakers. Eles diziam que Deus estava presente somente quando eles se reuniam. E é totalmente o contrário. O próprio Senhor disse em Mateus 18:20 que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ou seja, com a motivação de estarem próximos a Cristo e a sua palavra. Quando o Senhor fala para a igreja, lá em Apocalipse capítulo 3, principalmente nos versículos 8 e 10, quando ele fala para as pessoas que muitas vezes se sentiam fracas espiritualmente, o Senhor então disse: eis que tenho posto aberto uma porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, que mesmo tendo pouca força, não negaste nem a minha palavra e nem o meu nome. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o planeta. A Bíblia diz em Hebreus 10:25 que nós não devemos fazer como muitos que abandonam a congregação. Congregação no Antigo Testamento, ela tem uma conotação de festas fixas, de alegria, de um ajuntamento em torno da palavra de Deus, dos atributos de Deus, do fundamento que é Cristo, que é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11, que como sábio construtor ele lançou o fundamento, que é o que ele mesmo disse em Efésios 2:20, que é onde nós estamos edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. As cartas do Novo Testamento que contém a doutrina cristã, 20% da palavra de Deus fala das regras. E disso nós não podemos nos afastar, porque quando nós nos afastamos daquilo que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como Judas fala, é o que está em Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Que importa que neste momento nós nos apeguemos com maior diligência às verdades que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então é muito importante nós não nos afastarmos do ajuntamento cristão. Se criou e a nova era ela está vindo com força, e nós vemos o estrago que ela tem feito na humanidade desde Adão e Eva. A nova era é o conceito de que a verdade de Deus não é absoluta. Foi nisso que Eva caiu. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:3 que o temor dele é que a igreja se afastasse da simplicidade e pureza devidas a Cristo, e que fosse então corrompidos o entendimento das pessoas, como o Deus desse século tem cegado a visão espiritual das pessoas com relação à veracidade, à imutabilidade da palavra de Deus e à inerrância da palavra de Deus. As pessoas têm se afastado. Por isso que Paulo fala que nós não devemos nos conformar, tomar a forma deste século, mas a nossa mente ser renovada pelo entendimento das Escrituras. Transformai-vos pela renovação do entendimento, que é uma mente fechada, protegida com o capacete da salvação de Efésios 6:17,
e de ser levado o pensamento, toda a obediência cativa, presa à obediência à palavra de Deus, para destruir fortalezas e anular os sofismas, que é uma mentira maquiada de verdade, que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Então, como Eliseu, acompanhe aonde tem um ajuntamento cristão, porque é onde o nome de Jesus, a centralidade, uma fé cristocêntrica e a palavra de Deus é colocada como única regra de fé e prática, é ali que Deus se faz presente e é ali que você deve estar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.